Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de escuta da Palavra de Deus. E, como de costume, eu convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto que vamos meditar. E para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo, e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, Arquidiocese de Natal. Então, antes de iniciar, eu gostaria de convidar você a rezar junto comigo, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza neste dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, diante da Tua palavra, pedimos a unção do Teu Espírito, que Teu Espírito possa agir no nosso entendimento, que Teu Espírito possa nos impulsionar a fazer aquilo que é Tua vontade, e aquilo que é a Tua vontade é que a Tua palavra fecunda os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, antes de mergulharmos no texto bíblico, a igreja celebra hoje, em sua memória litúrgica, um grande santo, São Padre Pio de Pietrelcina. E São Padre Pio foi um santo, um homem de Deus, um servo de Deus, sacerdote, na qual passou toda a sua vida dedicada ao sacerdócio, dedicada às confissões, dedicado a ministrar e celebrar a Santa Eucaristia. Então falar desse santo é uma graça tremenda, por quê? Porque a santidade dele remete o olhar de Deus. Veja, São Padre Pio ele nasceu em 1887 e ele morreu em 23 de setembro de 1968. Ele teve tantas graças, tantos dons, que a gente louva e agradece a Deus por Deus ter nos concedido a graça de um homem tão santo estar no meio de nós. E até hoje, o seu corpo está incorruptível. Então, que no dia de hoje, São Padre Pio de Pietrelcina possa interceder por nós, possa interceder por nossos ministérios, possa interceder para que nós busquemos fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Agora vamos para o texto bíblico. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Aqui o texto bíblico, ele quer nos mostrar, quer nos ensinar que para sermos parentes de Jesus, é necessário ouvir a palavra de Deus e as colocar em prática. Meu irmão, minha irmã, será se no dia de hoje você quer ouvir a palavra de Deus e, além do mais, quer praticar esta palavra? Vamos ao texto. Primeiramente, o versículo 19 vai nos dar uma informação importante para a gente entender o contexto. Então, a mãe de Jesus, junto com seus irmãos, vão até Jesus. Mas só que, devido à grande multidão que está ao lado de Jesus, está com Jesus, eles não conseguem chegar até o mestre. Veja, quando Jesus inicia seu ministério, Jesus ele sempre teve multidões ao seu lado. Pessoas curiosas para ouvir aquela novidade. Pessoas que estavam realmente sedentas da palavra de Deus, que tiravam seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Então o que acontece aqui? Os parentes de Jesus, a mãe de Jesus, seus irmãos vão até ele. Só que a multidão impede deles chegarem até Jesus. E aí alguém da multidão avisa Jesus que seus parentes estão e querem conversar com ele. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui é a grande lição que o texto bíblico vai nos dar para hoje. Então vamos ouvir. Então o versículo 21, ou melhor, o versículo 20, diz o seguinte: avisaram-no então, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Observe que alguém diz a Jesus que a mãe dele, os irmãos de Jesus, e aqui os irmãos, não é no sentido de filho de Maria, no sentido do sangue, da carne, mas são parentes de Jesus. Agora, Jesus no versículo 21 vai responder. E aqui é interessante que, olha o que Jesus responde. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Meu irmão, minha irmã, alguns talvez entendam aqui que Jesus não está valorizando a sua mãe,
Mas pelo contrário, Jesus está dizendo para a multidão que aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática, esses são a mãe do Senhor, os irmãos do Senhor. Ou seja, a grande lição que o texto bíblico quer nos transmitir hoje é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir esta palavra, precisamos colocar em prática na nossa vida. Meu irmão, não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta você ter versículos decorados. Não adianta você conhecer todas as escrituras se você não coloca na tua vida a prática dessa palavra. Veja, imagine um matrimônio, um casal, né? O marido não busca ser fiel à esposa, mas ele conhece a palavra. Então essa infidelidade dele, o conhecimento que ele tem da palavra não serve de nada. Por quê? Porque ele não aplicou na vida do seu matrimônio, na vida de sua casa, a prática da palavra de Deus. Veja, imagine outro caso. Alguém que prega a palavra de Deus. Então alguém que fala de Jesus, alguém que anuncia o evangelho, mas por trás é alguém que trata mal os outros, é alguém que é mal educado, é alguém que no ambiente do trabalho não dá atenção, não busca fazer as suas obrigações. Irmão, a palavra de Deus precisa ser aplicada nas nossas vidas. E a grande dificuldade que a gente vê na humanidade é isso. Isso me faz lembrar Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, ele recebeu de Deus dons maravilhosos. Ele podia conversar com os anjos, o anjo da guarda dele. Ele, nos momentos de confissão, ele conhecia os pecados da outra pessoa antes mesmo delas passarem, delas se confessarem. Ele tinha a graça de estar em dois lugares ao mesmo tempo, coisa que humanamente nós não conseguimos compreender. Ou seja, isso mostra a grandiosidade de Deus. Por quê? Porque esse grande santo buscou praticar aquilo que é palavra de Deus. E outra coisa, ele amava profundamente Nossa Senhora. Veja, quando Jesus fala isso, muitos acham que ele está desprezando a sua mãe. Pelo contrário, ele está tornando Maria ainda uma mulher grandiosa. Por quê? Porque ela foi fiel e ela aplicou a sua vida aquilo que é palavra de Deus. Então se você, meu irmão, se você quer ser parente de Jesus, se você quer ser mãe de Jesus, se você quer ter uma intimidade com Jesus, é necessário a escuta e a prática da palavra de Deus. Então que no dia de hoje, meu irmão, essa palavra te ajude a conduzir a tua vida. Como eu quero que essa palavra também ajude a conduzir o meu ministério, a minha casa, a vida dos meus familiares, a minha família, os locais onde eu estiver. É essa palavra que precisa também me impulsionar. Não é porque eu estou pregando, não é porque eu estou anunciando a palavra que eu esteja isento disso. Pelo contrário, a prática da palavra de Deus é necessária para uma vida de santidade, para ir para o céu. Meus irmãos, aqui a terra é uma vida passageira. Nós não sabemos o dia que Deus vai nos chamar. Então, antes que isso aconteça, a gente precisa anunciar esta palavra, a gente precisa escutar essa palavra, mas a gente também precisa aplicar na nossa vida o poder da palavra de Deus. Então, que no dia de hoje, esse grande santo, São Padre Pio de Pietrelcina, possa interceder por mim, por você, para que a gente, de fato, aprenda a ouvir a palavra de Deus e a praticar nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.